Olá, você certamente já ao menos ouviu falar da Revolução Russa, que ganhou bastante fama por ter sido a primeira revolução de cunho socialista a ter obtido um sucesso a longo prazo, derrubando a monarquia absolutista do então czar Nicolau II e ter aberto caminho para a ascensão dos bolcheviques, resultando na criação da chamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Embora seja até citado em alguns vídeos que você pode encontrar na internet, poucos se aprofundam no fato de que houve outras facções com viés ideológicos diferentes, alguns até semelhantes aos dos comunistas, mas não idênticos, na Revolução Russa, que também participaram na derrubada da monarquia, como o caso, por exemplo, da Makhnovtina, que será abordada nesse primeiro vídeo, justamente para tentar dar uma luz a este fato que é pouco comentado aqui no Brasil. Então, se acomodem, ponham um cinto e se preparem, porque então vamos se aprofundar na história da Makhnovtina. Antes de falarmos da Makhnovtina propriamente dita, precisamos entender o contexto em que ela surgiu, mais especificamente na Ucrânia, no ano de 1918, um ano em que a Revolução Russa já estava ocorrendo. Durante esse tempo, outro evento igualmente notável também estava acontecendo, que era a Primeira Guerra Mundial. Após os bolcheviques terem conseguido o controle da Rússia, uma das grandes medidas tomadas, inclusive uma das promessas mais persuasivas de Lenin para a Revolução, foi a saída da Rússia da guerra, e isso ocorreu em 3 de março de 1918, no Tratado de Brest-Litovsk, na cidade de mesmo nome, que atualmente se encontra na Bielorrússia, porém na época estava sob ocupação alemã. Nos dias atuais, a cidade se chama apenas Brest. Mesmo Lenin tendo repudiado os termos do tratado e classificado como um tratado vergonhoso e humilhante para a Rússia, ele de fato aconteceu. Foi acordado, além da paz entre as forças austro-germânicas e otomanas, a independência dos estados que antes estavam na frente oriental. Tais estados se encontravam com um vazio de poder após tanto tempo de mandato russo, e foi nesse cenário em que muitas figuras políticas ou militares tiveram chance de expor suas ideias. E se popularizaram também. Eis então que surge a figura de Nestor Makhno, um ucraniano que tinha das mais humildes a sua origem. Nestor nasceu em 1888 em Rulayupol, cidade no sudeste ucraniano, no oblast de Zaporizhia, filho de seu pai, Ivan Makhno, e da sua mãe, Evdokia Makhno. Ambos haviam sido servos ou escravos, chame como preferir, grande parte de suas vidas, sendo libertados antes da Revolução. Inclusive, no futuro teremos um vídeo contando única e exclusivamente sobre a vida de Makhno, sobre a sua infância se aprofundando mais na mesma, e também sua vida após o fim da Makhnovtina. Mas bem, voltando ao assunto principal do vídeo, em 1905, Makhno começa a se interessar mais por política. Como ali havia se iniciado a primeira Revolução Russa naquele século, germinando o que no futuro seria a Revolução de 17, ele simpatizou bastante com os sociais-democratas russos. Mas tudo isso mudou quando ele conheceu os anarquistas de sua cidade natal. Em alguns meses, ele já era um pleno anarquista, participando de diversos ataques armados a empresários burgueses, a policiais locais e além de assaltos a banco. As autoridades czaristas acabariam por capturar seu grupo em Rulayupol, resultando em um julgamento em março de 1910. Esta não seria a última vez que Makhno iria para a prisão. Inclusive, em outra dessas suas bem aconchegantes e muito acolhedoras estadias nas prisões russas, ele conheceu um homem que, assim como ele, também tinha visões socialistas, mas que aderiu ao anarquismo, Peter Ashinov. Ele é outra figura que também terá um vídeo próprio no canal. Mas bem, vamos continuar. Em 1917, ambos foram libertos após a política russa virar de ponta cabeça na Revolução. Após ser solto, Makhno não perdeu tempo e logo voltou a Rulayupol. Ajudou o povo a estabelecer um sindicato de camponeses em 29 de março de 1917. Sob a liderança de Makhno, eles desarmaram a polícia local e assumiram a direção das empresas e amplas propriedades privadas na região, sem dar indenização alguma aos burgueses proprietários do local. Vale dizer que muitos dissociam o papel da liderança de Makhno com argumentos como mas ele não era um líder? Como ele poderia ser um líder anarquista? Bem, é importante e crucial reforçar que ele cumpriu um papel puramente militar e estratégico como líder, e nunca assumiu qualquer posição política ou ditatorial enquanto estava em Rulayupol e na Makhnovtina.
Nenhum cargo formal político ou hierárquico na Ucrânia foi exercido por ele. Mas bem, voltando, após a retomada dessas propriedades, os revolucionários coletivizaram várias das mesmas, criando comunas de cerca de 200 habitantes cada. Os membros das comunas makhnovistas tinham papéis iguais, independentes de sexo, trabalhando na culinária, na agricultura e em oficinas mecânicas de produção artesanal, determinadas por assembleias gerais. Algumas famílias sem terra também se refugiaram nessas comunas. Não satisfeito em apenas supervisionar o projeto em gestão, Makhnor também deu uma mão nas comunas, trabalhando como mecânico ou semeando no campo. Entre outras atividades diretas, assim foi criado o Soviet de Mariupol. Bem, agora lembram do tratado que mencionei no começo do vídeo? Então, é agora que o bicho pega com ele. Nesse tratado, firmado entre Lenin e Guilherme II, os estados independentes, entre muitas aspas, criados ali, não demoraram muito para entrarem na esfera de influência da Alemanha. Em 15 de abril, enquanto Makhnor e 1.500 voluntários viajavam para se ajudar em outros grupos partidários, um grupo de nacionalistas ucranianos capturou Mariupol e posteriormente convidou as forças austro-alemãs para o assentamento. Após saber desse incidente, Makhnor partiria com 12 compatriotas em 22 de setembro de 1918 para contra-atacar. Ele também estava vestido com um uniforme de capitão nacionalista, enquanto andava em um Tachanka, uma carruagem puxada por cavalos e com uma metralhadora embutida. Quando encontraram um contingente nacionalista a cerca de 100 km de Mariupol, Makhnor montou a metralhadora e ordenou que se desarmassem. A partir do questionamento subsequente, os anarquistas aprenderam a posição dos quartéis inimigos e sua força e sua moral foram rapidamente desestabilizadas. O Tachanka continuaria a ser uma das marcas registradas da campanha dos revolucionários makhnovistas. Outra grande arma dos makhnovistas foram a ativa propaganda. Frequentemente eles circulavam milhares de panfletos. Makhnor dirigiu-se às aldeias em inúmeros discursos e recrutava milhares de voluntários. Essas medidas levaram a região de Alexandrovsk a uma revolta geral no final de 1918. A rede de inteligência anarquista de mulheres camponesas voluntárias também mantinha Makhnor a par dos movimentos das tropas inimigas. Naquela altura, deserções voluntárias não eram incomuns na Rússia, fazendo o exército makhnovista chegar a quase 60.000 soldados no final de janeiro de 1919. Neste mesmo ano, o governo bolchevique voltou aos conflitos, frequentemente mandando unidades do Exército Vermelho para a Ucrânia, enfraquecendo os nacionalistas ucranianos. A situação permitiu que os makhnovistas estabelecessem sua autoridade sobre uma área no sudeste da Ucrânia, com Mariupol como sua capital. No entanto, Makhnor era contra o centralismo econômico e político, e isso influenciou muito sua organização política posterior. Um relato de um bolchevique, cujo nome eu infelizmente não consegui encontrar, descrevia a organização política na região. Não havia órgão central de governo. Havia apenas um soviete revolucionário militar, que era ao mesmo tempo uma espécie de parlamento e agência militar central que lidava com assuntos militares e civis. Essa agência tinha uma ampla gama de funções, mas, ao realizá-las, apresentava-se apenas como um órgão de direção e não tinha direitos próprios, sendo todo o poder exercido pelos órgãos locais. Tudo se resumia a que cada aldeia e cada distrito se dirigisse com total independência. No final de janeiro de 1919, as ofensivas do Exército Branco e a falta de munição forçaram as tropas makhnovistas a recuar, levando Makhnor a fazer o que sempre procurou evitar: procurar ajuda dos bolcheviques. Suprimentos dos bolcheviques permitiram aos partidários makhnovistas partirem para a ofensiva no dia 4 de fevereiro. Porém, apesar do sucesso, em um congresso makhnovista realizado em 12 de maio, Makhnor disse: "O governo bolchevique da Ucrânia se nomeou guardião dos trabalhadores. Ele pôs as mãos em toda a riqueza do país e se dispõe como se fosse proprietário do governo. A burocracia do partido, mais uma vez pendurando em nossos pescoços uma classe superior e privilegiada, tiraniza o povo." Essas palavras, no final das contas, seriam proféticas. Os bolcheviques exigiram que os makhnovistas abrissem mão de sua independência para serem incorporados à União Soviética. Mas os anarquistas, ao contrário do que se imaginava, intensificaram suas críticas a seus aliados. Com as tensões crescendo, Makhnor enviou um telegrama à liderança bolchevique em 6 e 9 de junho de 1919, afirmando que estava deixando seu cargo para evitar um conflito. Em resposta, os bolcheviques exigiram à Tcheca, a Comissão Extraordinária de toda a Rússia dos bolcheviques para combater a contra-revolução e a sabotagem, para prendê-los, mas ele evitou seus perseguidores.
Uma breve aliança entre anarquistas e os bolcheviques ainda perdurou em 1 de outubro de 1920. Esta aliança permitiu que ambos se concentrassem nos brancos insurgentes. Mas em 26 de novembro de 1920, os bolcheviques lançaram um ataque não anunciado aos anarquistas. Makhno evitou a captura por meses, permitindo que ele e seu bando de seus seguidores cruzassem o rio Dniester para buscar segurança na Romênia. Makhnovia não existia mais. Nesta, Makhno passaria seus últimos anos em Paris, debatendo política e trabalhando como ajudante de palco e operário e de carpinteiro. Ele viria a falecer em 6 de julho de 1934, depois de sobreviver a mais de uma centena de batalhas, em decorrência dos efeitos da tuberculose. Рвут намета, нам свобода дорога. Через прорезь пулемета. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Sei que o vídeo foi bem fraquinho, bem mal editado, mas eu espero que eu possa evoluir esse canal com o tempo. Pra falar a verdade, eu me inspiro muito em canais que tratam de assuntos pouco conhecidos aqui no Brasil, principalmente sobre história e política, então eu espero conseguir atingir uma qualidade boa no futuro de um canal profissional. E eu conto com vocês para que vocês possam me ajudar a crescer nesse âmbito. Então, se inscreva no canal se você quiser, deixe seu like e, bem, até a próxima. Teremos mais uma Makhno Viagem em breve.